Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui e temos a honra de receber para esse bate-papo Selma Scarabelli. Ela que é formada em psicologia, em teologia, também é coordenadora e professora de teologia do seminário William Seymour em Guaianazes, das nossas extensões. Sentimos honrados por ter a presença dela aqui. Selma, seja bem-vinda. Muito obrigado por atender o nosso convite. Deus te abençoe. Por favor, aproveite e fala mais um pouquinho. Quem é você? Pastor Cláudio, eu que agradeço a você que está assistindo esse podcast, agradeço a Convenção Unida, também aos meus pastores, agradeço esse apoio todo, né? É um momento muito bom e edificante para as nossas vidas. Maravilha. Eu acho que mais do que falar de mim, eu quero falar um pouquinho, que vai ser de acordo com o que nós vamos conversar, falar um pouquinho de tudo que está acontecendo ao redor desse podcast, daquilo que a gente tem hoje um canal que é a tecnologia para nos ajudar a chegar a você que está nos ouvindo, e eu acho que é importante isso, né? Então, assim, quem eu sou? De todos os títulos, eu sou servo. Acho que é isso que a gente precisa saber. A coisa mais importante é servir aos propósitos que Deus tem com tudo aquilo que está acontecendo na nossa convenção da igreja hoje. E glória a Deus, eu peço que você fique até o fim, tá? Porque tem bastante coisa bacana para acontecer aí. E como bem disse a Selma, é um tempo novo e nós queremos aproveitar desse tempo para inclusive divulgar. Daqui a pouco vocês vão saber, já vou dar um spoiler, daqui a pouco vocês vão saber, tem novidade aí, né? Pela nossa editora William Seymour, que é a editora da Convenção Unida Internacional, também do nosso seminário. Mas sem perca de tempo então, eu tenho aqui algumas perguntas. É isso né? aí. E aí nós vamos batendo um papo aqui, vamos se falando. Para não se perder, tudo novo, eu marquei, eu escrevi, tá bom? Até para que a gente consiga ter um bate-papo aí. E é claro, depois dos comentários, embora esteja gravado, se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa, fique à vontade, assim que nós tivermos o acesso, tiver alguma pergunta, mas no final vamos deixar o contato também da Selma para que vocês possam ser mais diretos com ela em algumas questões que vocês queiram pontuar, ok? Bom, vamos lá. Nós vivemos em uma geração emocionalmente adoecida. Sim. Na sua visão, qual é a maior crise que as pessoas enfrentam hoje, Selma Scarabelli? Então, hoje uma das maiores crises que nós temos é a crise de identidade, né, em todos os sentidos. Seja na questão da teologia, seja na questão da psicologia. E aí eu vou explanar um pouquinho os dois termos que eu disse. Identidade na psicologia, por quê? Hoje nós temos dificuldade de saber quem nós somos, por conta da influência da mídia, das comparações, dos traumas e tudo que vem seguindo essa geração. E da teologia, por quê? Crise de identidade, de saber quem eu sou em Cristo Jesus. Porque se perdeu muito a comunhão, a intimidade, e estamos buscando colocar muitas coisas no lugar de Deus que não é de Deus. Então a crise de identidade, ela vem aflorada demais hoje nas nossas vidas. Quando eu bato o olho aí vamos colocar assim, numa celebridade, eu tento ser igual, ter as mesmas coisas, a mesma postura, a mesma influência, e aí as vozes que ecoam na nossa cabeça tiram a nossa identidade. E a questão de eu também estar longe de Deus. Eu estou na igreja, mas não estou no reino. E isso me traz uma crise de identidade muito grande. Então eu tenho que buscar realmente quem eu sou em Cristo, quem eu sou em mim, qual é a minha essência, como Cristo projetou, porque um dia ele sonhou, eu não caí assim de paraquedas na terra. Né? Cristo projetou a minha vida. Sim. Ele tem um sonho para mim, só que eu deixo de sonhar aquilo que Cristo tem e eu busco tantas outras coisas preenchem esse lugar e não tenho identidade. Quem eu sou? Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou em mim, daquilo que Ele projetou na minha vida? Então, respondendo a tua pergunta, é crise de identidade. Poxa, interessante. Importante, porque todos nós temos um pouco dessas situações, né? Sim, com certeza. Agora, muitas pessoas confundem fé Certo. com a negação das emoções. Certo. O cristão pode sofrer emocionalmente
sem que isso signifique falta de fé? Então, para isso eu preciso fragmentar e explicar um pouquinho algumas teorias. Então, nós somos bio, psicossocial e espiritual. O que é isso? Bio porque eu sou fisiológico. Psico porque eu tenho psique, eu tenho mente. Social porque eu tenho as minhas habilidades sociais e eu vivo com pessoas, né? Eu não sou um ermitão que vive ali numa caverna sozinho, pelo contrário, eu preciso ter habilidade social. E eu sou espiritual. Porque o homem foi criado e dentro do homem tem um lugar que só cabe Deus. Isso significa o quê? Eu tenho um problema físico? Tenho. Eu fico doente, eu sou uma máquina, meu corpo é fisiológico. Eu tenho um problema psicológico ou emocional? Tenho. Porque eu tenho uma mente que, de acordo com as minhas funções, ou seja, os meus instintos, tanto primário quanto secundário, eu vou ter problema emocional, porque eu sou aquilo que eu vejo, eu sou aquilo que eu ouço, eu sou aquilo que eu pego, eu sou aquilo que eu percebo. Eu tenho problema nas minhas relações? Tenho, por exemplo, se eu não gosto de você, como é que eu vivo não gostando de você? E por que eu não gosto de você? Porque às vezes nós temos pareamento. Aquilo que você tem é o que eu gostaria que eu tivesse. Aquilo que você tem é o teu defeito que me incomoda. E eu não sei lidar com isso. E eu tenho um problema espiritual que é, como eu falei anteriormente na pergunta, eu tenho um problema que eu não tenho intimidade suficiente com Deus. Eu sou convencido e não convertido. Então nós somos esse ser completo dotado dessas 4 funções. Então se eu estou com problema na minha mente, ou seja, na minha psique, nas minhas emoções, é um efeito cascata. O meu físico psicossomatiza. Eu não consigo lidar com as pessoas porque eu vou estar com um problema emocional. E automaticamente, como eu busco Deus nessa situação? Mas também eu posso estar com um problema emocional e estar conectado com Deus. E o Espírito Santo traz para mim um alívio que eu preciso para minha alma e para o meu corpo e para as minhas relações. Mas eles são separados e tudo junto, é junto e misturado. Mas eu sou um ser dotado desse fragmento. Poxa, importante, viu? Agora, quais são os maiores erros que líderes, igrejas cometem ao lidar com as pessoas emocionalmente feridas? Aí entra uma coisa muito interessante. Antigamente as pessoas falavam assim: você, pastor Cláudio, é inteligente porque você sabe matemática, porque você sabe falar bem. Não, hoje a gente tem a maior inteligência que nós temos é a inteligência emocional. E aí eu vou te falar 5 pilares e você presta atenção nisso. 5 pilares da inteligência emocional que são fatídicos em qualquer situação na nossa vida e que vai fazer com que você corrija os erros que você comete dentro da igreja, dentro com as pessoas. Aquilo que você me trouxe na pergunta. Então, quais são? Autoanálise, eu preciso me analisar. Autocontrole, quando eu me analiso, eu me controlo. Automotivação, o que me motiva a viver, realmente. Empatia e habilidade social. E aí, quando eu caio no 4º ponto, que é a empatia, eu acho que porque eu estou bem, o outro também está. E até hoje eu rebati um pastor muito famoso na internet, eu tinha que deixar a minha posição enquanto psicóloga, teóloga, que ele falou assim, que ele está cansado porque ovelhas, ele não quer ser babá de ovelhas. Aí eu rebati, óbvio, dentro da palavra de Deus e com muito respeito, coloquei isso no meu comentário, que nós temos que ter muito respeito pela opinião das pessoas e saber se posicionar. Então o que eu disse a ele? Eu falei, eu entendo a sua posição, porque eu acho que a gente tem que entender a posição. Mas a questão assim, tem muita pessoa doente. Então, se eu estou curada, eu preciso curar. Porque se eu estou doente, eu adoeço o outro. Qual é o maior erro hoje da liderança? Eu achar que todo mundo está curado. E não está. Ou achar que até eu mesma esteja curada e eu estou doente. E eu adoeço o outro. Então, se eu não tenho inteligência emocional para lidar com as minhas emoções e eu acho que eu sou melhor que o outro, porque eu estou numa posição melhor, o que vai acontecer? Eu não vou saber e eu vou cometer um erro muito grave com com as pessoas que eu lidero. Então, eu tenho que ter esse olhar. Primeiro, eu preciso saber sobre mim. E isso não é o egocentrismo. Eu preciso me entender os meus limites. Eu preciso entender as minhas emoções. Eu preciso saber qual é o propósito de Deus na minha vida. Depois eu vou ser uma ponte para o outro. Eu preciso ser ponte, não barreira para as pessoas. Eu sendo ponte para as pessoas, eu consigo carregá-las até Cristo.
Porque existem 3 tipos de pessoas na igreja. Aquela que olha para o homem, aquela que olha para o homem e para Cristo e aquela que olha para Cristo. Você, enquanto líder, consegue detectar nas suas ovelhas quem são essas pessoas? Você tem esse olhar para essas pessoas que não estão ainda olhando para Cristo? Porque aí eu vou errar, porque eu quero colocar todo mundo no mesmo nível. Porque tem pessoas que Deus desperta uma capacidade muito grande de ser rápido na conversão. Então eu me converti, o processo é rápido porque ele tem um propósito naquela vida. Outros têm um timing diferente. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser tratado. Então qual é o maior erro? Eu achar que todo mundo é igual. E não, eu tenho que ter um olhar que cada ovelha é de uma forma. Então a pessoa ela precisa de um olhar mais apreciador. Não do nível, nivelando todo mundo, mas um olhar de pastor, de cuidado, de ovelha. E a gente deixa de ser pastor muitas vezes, porque a gente quer fazer com que todo mundo seja igual, que o alimento seja igual para todos. Só que tem gente que não consegue comer uma feijoada, ainda está no leite. E eu preciso entender isso. Interessante. E eu anotei uma outra pergunta aqui, diretamente ligado a... Deixa eu tomar uma água aí, melhor. É, isso aí. Totalmente ligado, eu sei que você vai ficar curioso, talvez, com a pergunta e também com a resposta. Bora lá. Porque ela vai em 2 áreas que você atua. Psicologia e teologia. Certo. Elas podem caminhar juntas? Uau! Sem que uma anule a outra? Totalmente juntas, porque o maior psicólogo de todos, Jesus Cristo. Esse aí não tinha como, ele entrava na alma, no espírito, no corpo, na essência da pessoa e já trazia as técnicas que nem Freud consegue decifrar até hoje, né? Ou seja, no túmulo ele deve virar e dizer assim, não consegui ser, porque igual Jesus não tinha. Sim. Mas o que acontece? Elas conseguem ter interlocução, falar uma com a outra. Por que a gente consegue? São 2 ciências, são diferentes, são juntas. A psicologia é a fonte, ou seja, a gente tem várias abordagens e eu não vou me ater em teorias, mas só para que você entenda, ela tem ali o seu nascimento na filosofia, na comportamental, em várias áreas, na psicanálise. A teologia, a gente sabe que ela é desde a origem, e olha, já vou falar, hein? Aula magna tem um pouquinho disso. Quando eu for dar lá em Guaianazes, você vai saber aí do evento. E o que acontece? Quando a gente tem essa fala, a teologia, ela sempre existiu, Deus sempre existiu. A teologia é uma ciência que estuda o ser de Deus, não estuda o Deus, porque não dá para estudar Deus, nem colocar Deus numa caixinha, numa proveta e falar a medição, a profundidade, porque não dá. Mas eu estudo o ser do Senhor, ou seja, quem é Deus, como ele se revela, como ele se revelou ao homem, como ele fez a criação, tudo isso. Então, onde eu entro com isso? Vamos pensar num funil. Onde entra isso? Eu vou cuidar do meu espiritual, e para eu cuidar do meu espiritual, eu preciso ter uma mente aberta. Eu preciso que a minha mente esteja aberta para que eu possa entender quem é Deus. Se eu tivesse uma pessoa rígida dentro das minhas convicções, como eu, quando vim para os caminhos do Senhor há 30 anos atrás. Certo. Eu vim de uma outra denominação, de outra religião. Eu tinha uma convicção de quem era Deus. Eu precisei ser quebrada para isso, para que o Espírito Santo pudesse agir na minha vida. E para eu ser quebrado, o que foi quebrado? A minha alma, a minha psique. Então a psicologia ela vai ajudar a flexibilizar aquilo que Deus tem, mas o Espírito Santo ele entra, ele faz a ação dele em qualquer momento. Então como elas vão conversar? Eu posso usar técnicas da psicologia, mas eu tenho um psicólogo que é exime em usar suas técnicas, que é o Espírito Santo de Deus. Mas elas se falam entre si muito bem. Tanto é que a gente no curso de mestrado de teologia pastoral é só psicologia. Por quê? Não posso confundir de maneira nenhuma, aí fica muito claro isso, a palavra de Deus no aconselhamento pastoral e uma sessão de terapia. É diferente. Apesar de eu te falar que não me ouçam os meus amigos psicólogos, dentro do meu púlpito chamado consultório, eu uso muito a palavra de Deus. E é por isso que a gente tem bastante efetividade nos tratamentos. Porque apesar de eu usar as técnicas e a pessoa não saber, eu acho que o melhor exemplo que nós temos é a palavra de Deus. Verdade. Sem dúvida nenhuma, é inquestionável, né? Agora, que conselho você daria para quem serve na igreja?
Conselho para quem serve na igreja. E tem mais. Tem mais uma pergunta? Opa, junto? Vamos lá. Mas essa pessoa que serve está esgotada Ai. e pensando em desistir. Vamos lá. Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que assim, por que chegou a este ponto? É decepção, é frustração. Aí a gente volta naquelas 3 pessoas. Uhum. Aquela que olha para o homem, aquela que olha para o homem e para Deus, e aquela que olha só para Deus. Porque assim, que peso é esse que você está carregando? É um peso seu ou um peso do outro? O que está acontecendo com você? É problema na sua casa, problema no ministério? Primeira coisa, ninguém trata alguma coisa sem saber o nome. Você vai no hospital, a gente tem costume dos médicos falar assim, é virose. Virose, te dou lá um analgésico, você vai para casa, 2 dias você está bem, mas ele não detectou nada que você tem. Dentro dos princípios, quando eu preciso detectar por que essa pessoa está desistindo, eu tenho que ter esse olhar pastoral para ela, por que ela vai desistir, por que ela está cansada. Eu preciso entender qual é o contexto da vida daquela pessoa. A gente sempre trata, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. É o que eu te falei em relação a não nivelar as pessoas. Sim. Então eu preciso ter a visão, que visão? Aquela pessoa está passando por isso, por quê? Ela está olhando para quê? O que fez ela chegar naquele momento? Quando eu nomeio isso, eu trago a solução para ajudar ela e acolher ela e trazê-la para a próxima de Cristo e fazer com que o peso da vida dela não seja um peso no ministério. Porque eu vou dizer para você, eu acho o ministério maravilhoso. Ele não é pesado quando você está no ministério certo, quando você está no seu chamado e principalmente quando você consegue entender que para cada problema há uma solução. Eu não posso de um problema gerar outro problema. Eu preciso gerar uma solução. E quando eu tenho isso, eu paro de olhar para o que está ao meu redor, me atento a olhar para Deus. E aí, qual é o conselho que eu dou? Psicólogo não dá conselho, dá orientação. Que orientação que eu dou para você que está assistindo? Eu preciso primeiro detectar o que foi que me adoeceu. Tá. Quando eu consigo descobrir isso, eu consigo perceber e tratar aquilo que me adoeceu. E eu posso fazer no momento certo, com a pessoa certa, alguém possa me auxiliar. Porque às vezes é um problema emocional, eu vou ter que procurar psicólogo. Às vezes é um problema espiritual, eu vou ter que procurar o meu pastor. E às vezes não é psicológico nem espiritual. Às vezes é um problema de relacionamento. Eu vou precisar, aí eu vou falar, porque eu estou sentindo, aqui é um podcast, às vezes eu vou ter que pedir perdão para alguém. E o perdão tá muitas vezes dentro de mim. O que é o perdão, pastor Cláudio? Perdão é 2 palavras, perder e doar. Perder o quê? Eu perco o orgulho. Que orgulho? Eu não fiz nada, mas é um orgulho em achar que eu não fiz nada. E doar o que é o meu sentimento de novo para ele, é fácil? Não. Então eu vou ter que perder o orgulho e doar meus sentimentos. É fácil? Não é. Mas às vezes eu preciso parar, pensar, pontuar e prosseguir. 4 P's. Até porque às vezes algumas pessoas não entendem, abrindo aqui um leque, né? Dentro do assunto perdão, algumas pessoas não entendem que elas não prosperam, elas não avançam por falta de liberar o perdão. Exatamente. Isso impede. Isso impede. E aí entra a palavra de Deus, algo que Paulo deixou escrito aos Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Exatamente. 14. Prosseguindo para o alvo. E é interessante você falar isso, que até preguei no domingo pela manhã, sobre a questão do arado. Se você for ver o arado. Quando você está aqui, quem põe a mão no arado? Lucas, né? Quem põe a mão no arado, sim, não olha para trás. Porque se você olhar para trás, você faz isso aqui, ó. E aqui é o que você está plantando agora, ele vai ficar torto. Boa. E vai ficar torto. E aí, como é que você vai trazer a tua colheita? Então, quando eu estou olhando para trás, o peso do passado, porque assim, o passado é depressão, presente é estresse e futuro ansiedade. Se eu olho para o passado, eu vivo e eu revivo, o passado ele precisa ser esquecido? Não, ele é lição. O passado ele é um exemplo para que eu tenha experiência, das experiências eu tenha
conhecimento e do conhecimento e sabedoria para lidar com o presente. E o presente vai ser muito bem plantado. E o passado ele precisa servir de lição. Eu costumo dizer que até da morte a gente tira a vida. Por quê? Porque a gente tem uma lição. Tudo a gente tem uma lição na vida. E quando a gente tem sabedoria de ver o nosso passado, e a gente começar a olhar para frente e perdoar, e conseguir ressignificar o que aconteceu, a gente tem libertação. É uma ação que acontece de nos tirar das correntes que nos prendem. Verdade. É bem isso. E nós até conversávamos nos bastidores, né? Situações que aconteceram com pessoas próximas a nós, né? Que de repente parece que, nossa, mas o que eu fiz? Exatamente. Né? Mas ao liberar perdão foi exatamente o que abriu portas para um futuro glorioso e para algo que Deus tinha para a vida dessas pessoas. Maravilha. Bom, não menos importante, eu sei que você trouxe inclusive aí inédito, fresquinho, saindo do forno, gente, saindo do forno. Você trouxe o livro, né? Narcisismo Pastoral, né? Dia 3 de agosto. Marque na sua agenda, Rua Tapuraíba, número 1, né? Em Guaianazes, vai ter uma aula magna e também será lançado esse livro escrito pela Selma Scarabelli, com aí o apoio, né, da editora Seymour, né, que repetimos aqui, a editora parceira da Convenção Unida Internacional. E dentro dessa questão do livro, a gente não podia deixar, eu fiz algumas anotações aqui, eu queria te perguntar, o que te motivou a escrever sobre esse assunto e por que isso precisa ser debatido na igreja nesse tempo, na sua visão? Certo, assim, eu vou deixar um spoiler pequenininho, hein? Porque eu quero você lá. Gente, ela não vai poder falar não posso falar muito. Eu quero ver você adquirindo o livro, justamente para que você tenha consciência, porque tem um segredo muito grande aqui sobre este tema. Eu vou pincelar aqui muito rápido. Assim, de onde surgiu esse tema, esse livro? Na verdade, quando eu fazia o bacharel em teologia, eu precisava fazer um TCC. E quando eu fui orar, porque a gente tem, quando nós estamos fazendo algo que seja para o Senhor, eu fui orar e o Senhor me deu um tema usando a minha própria história. Que história, Selma? A história da minha conversão. Quando eu me converti, né, por ter sido muito rejeitada na infância, tive pais maravilhosos, hoje eu consigo enxergar, porque veio o perdão, justamente isso, mas a princípio ativista. E eu não sabia disso, glória a Deus, a minha mãe ela foi salva, ela aceitou Jesus maravilha, no leito de morte, mas foi promessa do Senhor. E eu era a filha caçula e eu fui muito rejeitada, principalmente por ela. E aquilo me trouxe um senso de validação do mundo. Eu precisava ter valor para o mundo. Então a minha experiência gerou esse livro. Ele está aqui um pouquinho, spoiler aqui a minha história, bem curtinha, porque não é esse intuito, não é falar sobre mim, o livro. O livro é falar sobre o tema em si, mas eu falo no livro que quando eu vim para Jesus eu me achava muito boa. Só que aí eu percebi o quê? Que quando eu fui conhecendo Jesus, a matemática de Cristo é diferente. Eu preciso descer para subir. Eu preciso perder para ganhar. E eu preciso ser muitas vezes, eu digo assim, quase a maioria das vezes, humilhada para Cristo ser exaltado. E quando isso aconteceu na minha vida, eu fui esmiuçada. Sabe moinha mesmo? Entrei na moinha de Jesus para conhecer Jesus, porque para mim eu achava que os dons e talentos, o dom da oratória, o dom da inteligência, eu sempre fui uma criança muito hiperativa e inteligente, mas que precisava sempre estar na frente de tudo. Só que eu entendi que o evangelho eu preciso estar atrás de tudo. Quanto mais eu tenho, menos eu tenho. E quando eu entrei no curso de teologia para fazer o bacharel, eu descobri um evangelho que eu não conhecia. Um evangelho da humildade, da quenose, do esvaziamento. E isso fez com que me direcionasse o Espírito Santo a escrever esse livro. E narcisismo é um termo filosófico sobre Narciso, eu não vou explicar aqui, mas só para deixar você curioso. Nós temos a história de um rapaz que se apaixona pela sua imagem. E quando nós começamos aqui esse podcast falando da crise de identidade, é essa identidade.
Quando eu olho para mim, no sentido de uma validação, de olhar para mim como uma pessoa melhor, de olhar para mim como superior, de olhar para mim, e aí temos vários sintomas que a gente pode ver, ou várias características, a gente pode dizer, de um narcisista. Só que transtorno narcísico é uma coisa e uma característica narcisista é outra. E aí eu convido você aí na aula magna que você vai saber sobre isso. Só que o que acontece? Eu escrevi um livro justamente porque eu tive a experiência de passar por esse esvaziamento, de saber o lugar onde é o meu lugar e o lugar onde é o trono de Deus na minha vida. E aí vi a necessidade desse TCC virar um livro, apoiado pelos meus professores de teologia, que inclusive um deles escreveu aqui, juntamente com a pastora Valéria, o prefácio, juntamente com dois amigos queridos, que é o Elias e a Dalila, escreveram o prefácio do meu livro. Então, é uma experiência pessoal minha. Então, por experiência pessoal, eu tenho propriedade para dizer o que é uma pessoa que lidera sendo um narcisista. E é muito ruim. Meu Deus. Então, tá aí lançado o convite, tá? Dia 3 de agosto, a partir das 20 horas, Rua Tapuraíba, número 1, aula magna e lançamento do livro Narcisismo Pastoral, Selma Scarabelli. Você já vai aproveitar, já vai ter um autógrafo também. Tem um coquetel bem bacana. Opa! Maravilha, maravilha. Bênção, e você não pode deixar de participar. Bom, eu vou tomar um gole d'água, mas eu quero aqui que você deixe agora as suas considerações finais. Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para todos, os que estão acompanhando, assistindo ou ouvindo, qual seria? Eu tenho um desejo muito grande, falava agora há pouco com o pastor, de trazer a unidade do reino. Eu sei que é muito difícil nos dias atuais, é mister tudo que está acontecendo, mas a unidade do reino é devolver o trono para Deus. É devolver realmente. Dentro do nosso coração, dentro da nossa essência. E quando a gente faz isso, a gente coloca de direito no trono aquilo que é Deus. E a gente consegue entender que nós somos limitados, que nós somos falhos, que nós somos pessoas dependentes 100% de Deus. A gente coloca Deus no trono novamente. E eu queria muito poder passar isso para as pessoas, ter devolver realmente essa unidade e que todos pudessem ter esse olhar apreciador para aquilo que Deus pode fazer. E esses dias eu estava orando ao Senhor e eu falei: Senhor, me dê almas, me dê vidas, para que através deste livro eu impacte outras vidas e que elas possam se autoanalisar um pouquinho e ver como é importante devolver o trono para Deus. Como é importante colocar Deus no centro de tudo. A gente sabe que durante a história toda do cristianismo, da igreja, por muitos momentos, homens tentaram governar, tentaram desclassificar e tentam até hoje, né? A gente vê aí líderes trazendo um evangelho coach. E eu falo para vocês, isso não funciona. É o verdadeiro evangelho que liberta. É nosso Deus, Espírito Santo, a ação dele, que transforma a vida do homem. É essa mensagem que eu deixo para vocês. Maravilha, maravilha. Bom, então, nós só temos aqui que agradecer, Selma, por esse tempo maravilhoso que a gente teve aqui, ainda às vezes meio corrido, sim, porque, gente, São Paulo é uma coisa assim, né, que glória a Deus nós estamos na capital. Agradecemos pelo lugar que nós estamos. Mas queremos te agradecer por esse tempo maravilhoso, parabenizar pelo livro. Se Deus quiser, estaremos lá, tá? Para apreciar o seu trabalho. E você que está acompanhando esse podcast, se você entendeu que esse assunto é importante para mais alguém, por favor, compartilhe, comente, divulgue, propague, porque nós temos certeza que através de entrevistas como essa, com pessoas assim importantes para nós, como a Selma, nós vamos cada vez mais adquirir experiências, conhecimento, e conhecimento é conhecimento. Nossa, mas redundante. Quanto mais conhecermos, quanto mais descobrirmos as coisas, nós vamos descobrir que precisamos aprender mais.
e que nós não sabemos nada e que precisamos melhorar. Ok? Deus te abençoe e até uma próxima. Mais uma vez, minha querida, Deus abençoe. obrigado, Deus te abençoe, viu? Obrigada a você, Deus abençoe sua vida. Maravilha. Até a próxima.